Bom dia, esse aqui é o Morning Call do dia 12 de dezembro e quem está falando é a Mariana Vergueiro. Para começar falando de mercado, ontem o Ibovespa subiu um pouquinho, 0,3%, chegando próximo ao patamar de 111 mil pontos, enquanto o dólar caiu 0,7%. Nos mercados internacionais, nessa manhã as bolsas europeias operam em alta, juntamente com os índices futuros nos Estados Unidos. Ontem o dia foi marcado pelas decisões de política monetária. Começando pelos Estados Unidos, o Fed decidiu manter as taxas de juros na banda atual entre 1,5% e 1,75% ao ano, o que já era bem esperado pelo mercado. E no comunicado do FONC, o comitê indicou que é provável que a política monetária permaneça onde está por um período maior de tempo, que indica que a taxa de juros não deve sofrer alterações. Falando aqui do Brasil, o Banco Central ele decidiu, por unanimidade, reduzir a taxa Selic em 0,5 pontos percentuais para 4,5% ao ano, o que era em linha com a nossa expectativa e com a de mercado também. No comunicado emitido após a decisão, o tom ele foi mais enfático e cauteloso e nós acreditamos que o Banco Central sinalizou ao mercado que seu espaço para reduzir as taxas de juros diminuiu um pouco. A visão do nosso time de economia aqui ainda é que o Banco Central vai entregar um corte final de 0,25% na sua próxima reunião, que vai acontecer em fevereiro, levando a taxa Selic para 4,25% ao ano e permanecendo nesse nível ao longo de 2020. Um ponto que vai ser importante para monitorar com relação a isso é a ata da reunião que vai ser emitida na semana que vem. Lembrando que a gente gravou ontem uma live comentando esse novo corte de juros, está lá disponível na nossa plataforma. Por fim, vale a pena ainda falar aqui que a classificação de risco da S&P para o Brasil ela foi revisada de estável para positiva e um dos fatores que a entidade destacou para essa mudança foi a melhora no ambiente fiscal aqui no Brasil, mas vale lembrar que a nota ela continua em BB-, que ainda é considerado um grau especulativo. Por fim, para hoje, o que os investidores precisam ter no radar? Primeiro, é a decisão de política monetária do Banco Central Europeu, que não deve fazer mudanças na sua estratégia atual. Segundo ponto, a eleição geral no Reino Unido e também avanços nas negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China. E por fim, falando aqui do universo de empresas, ontem houve uma reviravolta na aprovação do marco regulatório de saneamento e foi aprovada a emenda que substitui o relatório do deputado Geninho Zuliani por um projeto enviado pelo Poder Executivo. Qual que é a nossa visão com relação a isso? Por um lado, a medida é positiva, porque vai ser a Câmara que vai ter a palavra final do projeto de lei e isso evita risco de diluição no Senado. Por outro lado, é negativo, tendo em vista o risco de atraso na tramitação do novo marco legal no próximo ano. Na nossa visão, as ações da Sabesp e da Copasa deveriam reagir negativamente a esse potencial risco de atraso na eventual privatização. Do nosso lado é só um bom dia a todos.